Esses três erros ingênuos podem estar acabando com a sua produtividade. Então, se você está iniciando agora o ano de 2025 com inspiração, querendo executar projetos, querendo conquistar coisas novas, querendo mudança em sua vida, querendo desengavetar aquele projeto que você abandonou por algum motivo, que você não conseguiu executar no ano passado, e agora esse ano você tem motivação para isso, ouça essas três orientações que eu vou compartilhar e elimine da sua rotina esses três hábitos, esses três erros, porque isso acaba com o resultado, com a procrastinação, ou melhor, acaba com a proatividade das pessoas que não conseguem abandonar esses três erros ingênuos. E o primeiro deles é simplesmente você achar que é mais importante a quantidade das tarefas do que o resultado e a relevância daquela tarefa para o seu objetivo. Como assim? É claro que a pessoa procrastinadora, muitas vezes, ela tem um sentimento de culpa pela inércia, então ela quer fazer. Então, simplesmente o fato de fazer mais, né, de conseguir realizar coisas, de conseguir acordar no horário que ela deseja, de conseguir ser mais produtiva e tudo, pode num primeiro momento até causar um efeito reconfortante, assim, um efeito reforçador de bem-estar, porque a pessoa se sente mais proativa. Então, muitas vezes, a pessoa, num primeiro momento, claro, só pelo fato de conseguir fazer mais, começar e terminar mais tarefas, não deixar aquelas pendências e tudo, isso já pode até gerar um sentimento de bem-estar na pessoa, num primeiro momento. Só que quando você analisa de fato, o que importa não é a quantidade de tarefas que você faz, claro, na imensa maioria dos casos. Talvez até pode ter alguma pessoa que está preocupada com métricas, né, com número, com quantidade, e talvez em algum contexto até possa fazer sentido. Mas em geral, você quer o resultado daquilo. Não faz tanta diferença, não é tão relevante, por exemplo, você passar 4 horas por dia na academia. Você quer passar o tempo suficiente para melhorar ou a sua estética, ou a sua saúde física, ou ambos. Então, se você consegue otimizar o treino, fazer um treino de 40 minutos por dia, 3 dias por semana, perfeito. Depois, claro, você pode até gostar do efeito psicológico de treinar, produzir aquela endorfina, relaxar e tal. Você pode se beneficiar disso. Mas aumentar o tempo que você passa na academia não necessariamente vai te tornar mais saudável, mais estético, mais ativo, com mais energia. Pelo contrário, pode até te fazer mal. Então, exaurir demais a força física, por exemplo, pode até ser contraproducente. Passar 5 horas lendo por dia, se você chega ao ponto de ficar com a mente exausta e você prejudica o processo de consolidação de memória de longo prazo, que é a aquisição de conhecimento em si, também não adianta. Fazer 50 tarefas para sua empresa e dessas 50 nenhuma ser lucrativa, rentável, quanto aquela que você deixou pendente, também não adianta. Então, isso é o mais importante. Se preocupar com o resultado, avaliar qual é a área da sua vida que você quer desenvolver, qual é a área que é mais importante e fazer com qualidade as tarefas que são realmente importantes para isso, mas sem ignorar o segundo erro que muitas pessoas ignoram, ou melhor, sem cometer esse segundo erro que muitas pessoas cometem, que é não respeitar os limites do seu corpo. Aqui eu dei o exemplo da academia, que é muito fácil de mensurar isso. Se você tem uma tolerância hoje para ficar 1 hora na academia, você não vai obter vantagem em passar 2 ou 3 horas treinando pesado, treinando de verdade como deveria ser. Por quê? Porque se o seu corpo não responde bem a isso, ele vai ter algum efeito contraproducente, vai ter algum efeito colateral. Seja, por exemplo, no trabalho, o burnout, seja na musculação, o overtraining, em longo prazo, claro, né? Ou na parte do trabalho, você pode criar uma aversão, por exemplo, à sua rotina. Então não adianta desrespeitar os limites do corpo. Você tem sim que fazer com qualidade aquilo que é importante, tem que fazer com qualidade aquelas tarefas que realmente têm potencial para gerar resultado para você, mas tem que respeitar os limites do seu corpo. Claro, fazendo sempre com maior qualidade, sempre da forma mais correta possível, mas sem ignorar, né, os limites que você tem. E o terceiro erro que muitas pessoas cometem é achar que a qualquer hora do dia e a qualquer ambiente a tarefa vai ter o mesmo resultado. Quando, na verdade, ah, pensando por uma certa perspectiva, se você conseguir fazer a tarefa daquela mesma forma, sim, você até vai ter o resultado semelhante. Mas o fato é que ao longo do seu dia você tem momentos e ambientes mais ou menos favoráveis para cada tarefa de interesse. Então você não apenas pode, como deve, e você vai perceber que as pessoas mais produtivas, as pessoas mais realizadas profissionalmente, elas fazem um uso muito inteligente desse recurso que elas têm, que é o tempo delas. Então pode observar que as pessoas mais produtivas, de fato, elas não perdem tempo
e energia fazendo uma tarefa num ambiente que não é condizente com aquilo. Elas não fazem uma tarefa num horário que elas não têm energia, que elas não têm foco, que elas não conseguiriam se concentrar. Então, isso é extremamente importante também. Quando você tem muitas tarefas para realizar, de repente no início da manhã você tem um ambiente silencioso, um ambiente que favorece a concentração, que seria ideal, por exemplo, para leitura. De repente, ao final do dia, você tem um ambiente mais condizente ali para uma meditação, para um tempo de qualidade com a família, para algum ritual de prazer, alguma coisa mais intelectual e tudo. De repente, num período específico da tarde, você tem mais recurso para ter mais insights, para conversar mais com as pessoas. Quando sai para almoçar, você tem ali alguma interação também que pode ser benéfica para uma ou para outra atividade. E não faz sentido você desperdiçar aquele momento que seria razoável para uma tarefa mais valiosa, usando aquele recurso, desperdiçando aquele recurso com uma tarefa menos valiosa. Então, se eu quero, por exemplo, ler e eu consigo acordar às 5 horas da manhã, que seria um horário ideal para ler, eu não vou ir para academia nesse horário se eu sou o tipo de pessoa que me sinto mais energizado à tarde. Mas o contrário também acontece. Se eu sou o tipo de pessoa que tenho mais energia quando eu chego da academia, então eu não vou desperdiçar o início da manhã, que eu poderia ir para academia, começar o dia com energia, com motivação. Eu não vou desperdiçar esse dia cansando a minha mente com coisas intelectuais se eu não respondo bem a essa tarefa naquele momento. Então, aqui a gente está falando de autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, se você não consegue gerenciar o seu nível de energia, seu nível de disposição, fica tudo mais difícil. E as pessoas mais procrastinadoras que eu já conheci são pessoas que se preocupam muito em fazer muitas tarefas e não em fazer as melhores. São pessoas que ignoram os limites do corpo, que elas passam dias e dias procrastinando, acumulando tarefas. De repente elas têm um pico de motivação, por assim dizer. O termo correto nem seria motivação, seria mais quase um estado de euforia, mas enfim. E a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, faz qualquer coisa sem critério nenhum, sem escolher a melhor tarefa, ignora os limites do corpo, prejudica a si mesma, não consegue manter, não consegue transformar aquilo em hábito e ainda a pessoa ignora completamente os recursos que ela já teria para otimizar aquela tarefa. Então, assim, se você quer que 2025 seja um ano diferente, de mais produtividade, de mais resultado, de mais prosperidade, essas 3 orientações podem te ajudar muito. E eu tenho um e-book bem simples, que é um e-book para você ter realmente o manual da rotina otimizada, com até algumas tabelas, algumas orientações, alguns tópicos que você pode usar, né, para otimizar esse resultado. Os meus apoiadores do canal vão ganhar esse e-book agora, então se você já é um apoiador não precisa adquirir, mas se você não é apoiador do canal, fica a seu critério. Se você quiser apoiar o canal, torne-se membro e você vai receber na área de membros um link para fazer o download do e-book, ou você pode adquirir o e-book apenas clicando nesse primeiro link que vai ficar aqui na descrição, certo? Eu quero ver de vocês aqui nos comentários quais são os objetivos e as metas mais importantes agora para 2025. Aguardo os comentários de vocês então, e se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode deixar aqui nos comentários também, que se for alguma coisa que eu já tenho experiência, que eu possa compartilhar alguma estratégia, teria o prazer também em compartilhar estratégias que ajudem você a manter mais foco e otimizar a energia na execução das tarefas. Certo, gente? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.